Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Vou relatar aqui um exemplo de complicações resultantes da aplicação de uma droga aparentemente simples. Pacientes com hipertensão geralmente são aconselhados a baixar sua pressão sanguínea pelo uso de diuréticos, drogas que retiram água das células e do organismo através da urina. É isso exatamente o que os rins fazem o tempo todo enquanto monitoram delicadamente a química do sangue, assegurando o equilíbrio exato da água, do material inútil e dos sais necessários, ou eletrólitos. Mas o diurético tem apenas um objetivo e é obcecado por ele. Percorre o corpo bradando água, água a todas as células que encontra. Como resultado, reduz-se a tensão do fluido nos vasos sanguíneos, na realidade, o que o médico deseja, mas o nível de água em todo o organismo também é afetado. O cérebro pode, então, ser forçado a doar parte de seu líquido, o que em condições normais só faria em caso de extrema urgência, provocando assim tontura e náuseas no paciente. Nada mais sério acontece na maioria dos casos, porém, às vezes, certas funções cerebrais também se abalam, sobretudo em pacientes mais idosos. Se tomarem bebidas alcoólicas, mesmo com moderação, podem ficar tão confusos a ponto de esquecerem de ingerir água ou alimentos na quantidade necessária. Isso poderá provocar um estado de desnutrição aliado a uma desidratação grave. Segundo alguns endocrinologistas, a desidratação induzida por certos diuréticos na presença do álcool ou tranquilizante é a principal causa de morte entre americanos idosos. Todas essas consequências, leves ou graves, são comumente chamadas de efeitos colaterais indesejáveis dos diuréticos. Mas tal denominação é inadequada, pois se refere apenas aos efeitos que, bons ou maus, se reúnem no mesmo pacote. Basicamente, um diurético trabalha penetrando nos átomos de sódio, levando o corpo a descartar-se do excesso de sal, o que faz baixar o nível de líquido nos tecidos, já que a água se alia ao sal em nossos corpos, assim como ocorre na água do mar. O diurético nada pode ajudar se for retirado muito sal de um local onde a água ainda é necessária. Já que a estrutura atômica do potássio é próxima à do sal, o diurético também pode forçá-lo a se exaurir, levando a fraqueza, fadiga e cãibras nas pernas. Abre parênteses. Efeitos menos nocivos são notados geralmente pela perda de vestígios de outros elementos, como o zinco e o magnésio, fecha parênteses. Além dos sinais comuns de carência de potássio, podem surgir outras complicações. Os digitálicos, drogas comumente ministradas a pacientes que sofrem do coração para aliviar a angina, a dor no peito, serão mais tóxicos se o organismo estiver com baixo teor de potássio. Ironicamente, suspeita-se hoje em dia que a deficiência de potássio seja o elo causal da alta pressão sanguínea, o que significa que o diurético possa ser o promotor da própria condição que ele pretende curar. A frustrante realidade no que se refere aos pesquisadores médicos é já sabermos que o corpo vivo é a melhor farmácia inventada até hoje. Ele produz diuréticos, analgésicos, tranquilizantes, soníferos, antibióticos,
e tudo mais que é fabricado pelas indústrias de drogas, mas sua produção é muito superior. A dosagem é sempre certa e ministrada no horário adequado. Os efeitos colaterais são mínimos ou inexistentes. As indicações para o uso estão incluídas na própria droga como parte de sua inteligência. Pensando em fatos tão conhecidos, cheguei a 3 conclusões. Primeira, essa inteligência está presente em qualquer parte de nosso corpo. Segunda, nossa inteligência interior supera de longe qualquer outra que se procure substituí-la a partir do exterior. Terceira, essa inteligência é mais importante que a própria matéria de nosso corpo, já que sem ela a matéria ficaria dispersa, sem forma e caótica. A inteligência é que faz a diferença entre a casa projetada pelo arquiteto e uma pilha de tijolos. Por enquanto, manteremos a definição da palavra inteligência tão simples e prática quanto possível. Em vez de nos referirmos à inteligência de um gênio, que pode parecer exaltada e abstrata, eu a encararia simplesmente como know-how. O que quer que você pense sobre inteligência em termos abstratos, não há dúvida de que ao corpo deve ser creditado uma enorme base de conhecimento. A inteligência interior do corpo é tão poderosa que quando se desvia, o médico tem pela frente um antagonista temível. Por exemplo, cada célula do corpo é programada por seu DNA para se dividir até determinado ponto, quando a célula-mãe se reparte em 2. Como todo o resto regulado por nossa inteligência interior, esse processo não é puramente mecânico. A célula se divide em resposta à própria necessidade interna, aliada aos sinais gerados pelas células vizinhas e por órgãos distantes que, abre aspas, falam, fecha aspas, com ela por meio de mensagens químicas. A divisão da célula é cuidadosamente calculada e uma decisão bem pensada, a não ser no caso do câncer. O câncer é o comportamento selvagem e antissocial de uma única célula que se reproduz sem seguir o padrão, sem sinais de nenhum lado, a não ser, aparentemente, de seu próprio DNA enlouquecido. Por que isso acontece, ninguém sabe. É bem possível que o próprio corpo saiba como reverter o processo, mas, por qualquer razão igualmente desconhecida pela ciência, nem sempre consegue. É apenas uma questão de tempo, desde o início do processo até que as células cancerosas consigam invadir um órgão vital com células normais e venha então a causar a morte. Quando chega a crise final, as células cancerosas perecem com o resto do organismo, condenadas por seu apetite incontido de autoexpansão. Até agora, a medicina não descobriu como enviar uma mensagem às células cancerosas em tempo de impedir que se realize o trágico destino criado por elas. Os produtos químicos que um médico pode usar contra o câncer não possuem nenhuma eficiência no nível da inteligência. O câncer é dotado de mau caráter, enquanto as drogas são simplórias. O oncologista, portanto, recorre a um ataque mais violento, a uma forma de envenenamento. Geralmente, a droga administrada contra o câncer é tóxica para todo o organismo, mas, como as células cancerosas crescem muito mais depressa que as normais, elas ingerem maior quantidade do veneno e morrem primeiro. Toda a estratégia é um risco calculado. O paciente precisa ter sorte. Seu médico precisa ser extremamente arguto quanto à dosagem e ao prazo da quimioterapia, questões absolutamente vitais no tratamento. O câncer pode, então, ser derrotado e anos de vida útil serão somados à existência do paciente. Ironicamente, porém, essa terapia pode falhar porque enfraquece a própria inteligência que normalmente protege nossos corpos da doença.
Muitas drogas de combate ao câncer são extremamente danosas ao sistema imunológico do corpo. Eliminam a medula óssea que fabrica nossas células brancas, provocando um efeito devastador sobre sua quantidade no sangue. À medida que o tratamento de quimioterapia progride, o paciente torna-se mais suscetível a novas formas de câncer e, em certo número de casos, que chega a 30% no caso do câncer de mama, surgem outros tipos de câncer e o paciente morre. Além disso, estatisticamente, não é possível matar todas as células malignas. Estima-se que um paciente típico de câncer possua cerca de 10 bilhões de células cancerosas. Se a quimioterapia for 99,99% eficiente, 1 milhão delas irão sobreviver, mais do que o suficiente para começar o processo de novo. As células cancerosas não se formam do mesmo modo. Algumas são mais duras que outras, portanto, mais difíceis de se matar. Pode ser que, destruindo as células mais fracas, numa espécie de seleção darwiniana, deixemos as mais fortes sobreviver. Nesse caso, a quimioterapia estaria, na realidade, produzindo um mal virulento em vez de curá-lo. Do mesmo modo, as persistentes infecções por estafilococos que os pacientes contraem nos hospitais são, em geral, muito resistentes aos antibióticos, porque apenas as bactérias mais teimosas conseguem viver no ambiente esterilizado dos centros cirúrgicos e aguentar o contínuo bombardeio das injeções de penicilina. Podemos facilmente imaginar a variedade de, abre aspas, supercânceres, fecha aspas, que pode surgir de uma ou duas dessas células malignas dotadas de maior resistência ao tratamento. De qualquer modo, a velha promessa de que a quimioterapia iria acabar com o câncer em nossa geração, tão difundida nos anos 50, perdeu a crença inicial. Atualmente, alguns tipos de câncer são vencidos pouco a pouco, como a leucemia linfocítica infantil e certos linfomas, enquanto outros grandes assassinos, como o câncer do pulmão e do cérebro, continuam virtualmente intocáveis por meio da quimioterapia. Nada do que eu disse até agora sobre o know-how do corpo é hipotético. Fomos todos informados, médicos e público em geral, sobre a maravilhosa complexidade do organismo humano. Mas insistimos em continuar pensando no corpo segundo um molde obsoleto. Ele é considerado basicamente matéria, mas dotado de um técnico eficaz em seu interior que o põe em movimento. Esse técnico já foi chamado de alma. Agora, a tendência é rebaixá-lo a um simples fantasma dentro da máquina, mas que continua tendo a mesma importância. Porque podemos ver e tocar nossos corpos, carregar seu sólido peso de um lado para o outro e bater nas portas, se não formos avisados disso, sua realidade parece ser a de um material primário, como é o contorno de nosso mundo. Mas esse contorno tem em si um ponto cego. Apesar da enorme superioridade de know-how do corpo, que naturalmente os cientistas reconhecem, uma quantidade mínima de tempo e dinheiro é despendida na tentativa de compreender o organismo vivo como um todo. Isso acontece por um bom motivo. O filósofo grego Heráclito foi o autor do famoso comentário: "Não podemos entrar num rio 2 vezes no mesmo lugar", já que ele está em constante mudança com a chegada de novas águas. O mesmo acontece com o corpo. Todos nós nos parecemos muito mais com um rio do que com qualquer coisa petrificada no tempo e no espaço. Se você pudesse ver seu corpo como realmente é, nunca o veria repetir-se. 90% dos átomos de nosso corpo não estavam nele há 3 meses. De certa forma, a configuração das células ósseas permanece a mesma. No entanto, átomos de todos os tipos atravessam livremente as paredes celulares.
o que significa que adquirimos um novo esqueleto a cada 3 meses. A pele se renova a cada mês. Adquirimos novo revestimento no estômago a cada 4 dias, com a renovação constante da superfície que entra em contato com os alimentos a cada 5 minutos. As células do fígado se renovam de modo mais lento, mas novos átomos flutuam tranquilamente através delas, como a água no leito de um rio, fabricando um fígado a cada 6 semanas. Mesmo no interior do cérebro, cujas células não são substituídas depois que morrem, o teor do carbono, nitrogênio, oxigênio, etc., é hoje inteiramente diverso do de um ano atrás. É como se vivêssemos num edifício cujos tijolos fossem sistematicamente trocados a cada ano. Se for seguida a planta original, ele continuará parecendo o mesmo prédio. O corpo humano também continua parecendo o mesmo, dia a dia, mas, através dos processos de respiração, eliminação e outros, vive em constante sistema de troca com o resto do mundo. Certos átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio percorrem o corpo muito rapidamente, como parte essencial do que nos servimos de modo mais imediato: os alimentos, o ar e a água. Se apenas existissem esses 4 elementos, estaríamos literalmente criando novos corpos todos os meses. Mas o ritmo de renovação é retardado por outros elementos que não nos percorrem tão depressa. O cálcio ligado a nossos ossos pode levar um ano inteiro para ser reposto. Algumas autoridades ampliam esse prazo a vários anos. O ferro, componente que fabrica as células vermelhas do sangue, mantém-se no organismo com muita tenacidade, sendo perdido principalmente através do descarte das células mortas da pele ou da própria perda de sangue. Mesmo que os índices de mudança possam diferir, ela sempre está presente. Isso a que chamo inteligência assume o controle de todas essas mudanças para não virarmos simples pilhas de tijolos. Esse é um dos fatos mais evidentes da fisiologia, mas a inteligência é tão mutável, de movimento tão rápido, tão viva, em outras palavras, que os livros de medicina não lhe dedicam quase nenhum espaço. Para se ter uma ideia de como é limitado o nosso conhecimento atual sobre o assunto, basta considerar a estrutura de um neurônio. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.